Olá, sabe, é uma boa pergunta para a gente começar. Será que o Jesus que a gente imagina hoje em dia é o mesmo que a Bíblia descreve? Pois é, nessa nossa conversa, a gente vai colocar lado a lado essa visão mais moderna, mais popular do Evangelho e aquilo que está lá nas Escrituras. E olha, a diferença entre os dois pode mudar completamente a nossa perspectiva. E olha só, logo de cara, o contraste é gritante, né? De um lado, essa imagem de um Jesus que, bom, basicamente só conforta, que valida o que a gente sente sem questionar muito, e do outro lado, o Cristo bíblico, uma figura que confronta o pecado, que exige arrependimento, que estabelece a justiça. Então, a grande questão é: o que essa diferença toda significa na prática, no dia a dia? Então, vamos mergulhar um pouco nessa primeira ideia, a do Jesus moderno. A análise que a gente está seguindo descreve essa figura como quase uma caricatura sentimental, sabe? Aquele Cristo que está ali só para dar um abraço, para confortar, mas que nunca desafia. A pergunta é: será que a história é bem essa? E para responder isso, tem um ponto que é fundamental: a primeira mensagem pública de Jesus. Pensa bem, a primeira coisa que ele fala não foi algo como seja feliz ou vai ficar tudo bem. Não, foi um chamado direto, reto, urgente. Arrependei-vos. Só isso já, nossa, já diz muita coisa, né? Ok, mas o que significa arrependimento nesse contexto? É importante entender que não é só sentir culpa, ficar para baixo, não. A ideia aqui é que o arrependimento é o ponto de partida de tudo. É um chamado para uma mudança de rota, sabe? Para abandonar o que está errado e buscar uma transformação real. O consolo, a paz, isso tudo vem depois. É consequência dessa primeira decisão. Então tá, se o arrependimento é esse ponto de partida, o que acontece depois? Bom, a análise que a gente está vendo aqui destaca um lado de Cristo que muita gente parece esquecer: o lado do confronto. A ideia é que o amor dele não era uma coisa passiva, sabe? Muito pelo contrário. Era ativo, cheio de energia, de atitude. E essa energia toda se manifesta no que a fonte chama de santa indignação. É um conceito forte, né? E ele nos leva direto para um dos momentos talvez mais intensos e até chocantes de todo o ministério dele. Porque, olha só, Cristo não chegou lá no templo e apenas fez um discurso contra a corrupção. Não, ele agiu. Ele pegou umas cordas, fez um chicote, virou as mesas, expulsou todo mundo que estava fazendo comércio ali. Convenhamos, essa não é a imagem de alguém que tolera tudo em nome de uma paz superficial, né? É uma ação direta, forte, contra o que ele via como errado. E a lição que fica desse episódio é muito clara: amor e justiça caminham juntos. Um amor de verdade não é cúmplice do erro, não passa a mão na cabeça. A mesma mão que cura e acolhe é a mão que vira a mesa, que confronta o que precisa ser corrigido. Ok, então a gente já viu um lado bem diferente de Cristo. Mas e para quem decide segui-lo? Se o evangelho não é só sobre conforto, então o que ele exige? É aqui que a conversa fica ainda mais séria. Vamos falar sobre o custo real do discipulado. É que para muita gente hoje, a pergunta principal da fé parece que virou essa: tá, mas o que Jesus pode me dar? É quase uma mentalidade de consumidor, sabe? Uma busca por ganho pessoal, por prosperidade, por sucesso. Jesus acaba sendo visto como uma espécie de ferramenta para a gente realizar os nossos próprios desejos. Só que o evangelho da Bíblia, segundo essa análise, vira essa pergunta de ponta cabeça. A questão de verdade não é o que se pode receber, mas sim o que se precisa entregar. Não é sobre o que se pode ganhar, mas sobre o que a gente está disposto a abandonar para seguir esse caminho. E o chamado dele é muito direto. Nas palavras dele mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Isso definitivamente não tem nada a ver com autopromoção, com sucesso pessoal. Pelo contrário, é sobre abrir mão do próprio ego, dos próprios desejos para viver algo muito maior. Então vamos amarrar as pontas. Se a vida cristã não tem como foco o conforto pessoal, então qual é o objetivo de tudo isso? A resposta que a fonte nos dá é bem direta, é uma missão. E essa ideia desafia completamente a visão da igreja como se fosse um clube social, ou sei lá, um spa espiritual. A igreja, nesse sentido, não seria o destino final para a gente ir lá receber uma bênção e voltar para casa. Seria, na verdade, o ponto de partida, quase como um quartel-general para uma missão que acontece lá fora, no mundo. E a ordem para essa missão, a ordem de partida, é clara. O verbo principal é ide. Não é fiquem, não é esperem sentados. É um chamado para avançar, para se mover, para ir alcançar. Foi esse chamado, aliás, que moldou a igreja lá no começo, que se espalhou pelo mundo, não por causa do conforto, mas por causa do sacrifício.
Então, a conclusão de toda essa análise é, na verdade, um chamado bem urgente para a igreja de hoje. A proposta é abandonar esse evangelho mais sentimental e redescobrir a força que existe no arrependimento do pecado, na centralidade da cruz, na autoridade da Bíblia e, claro, num discipulado radical, que exige tudo da gente. Mas, no fim das contas, por que tudo isso? Por que tanto sacrifício, tanta exigência? Porque o objetivo final não era simplesmente fazer as pessoas se sentirem bem. Era algo, nossa, infinitamente maior. Era sobre restaurar uma conexão que havia sido perdida. A conexão entre a humanidade e Deus. E com isso a gente fecha o ciclo, voltando quase ao ponto de partida, a um chamado que atravessa séculos. São 3 comandos que parecem simples, mas que exigem tudo. A pergunta que fica no ar não é o que o Evangelho pode me dar, mas sim o que ele de fato me pede. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me.